acabei pousando ele para outras coisas aí. Eu gostei muito. Então vamos oficialmente, né? Boa noite para todo mundo. O objetivo aqui do encontro é falar não só daquela pesquisa que a gente colocou, mas o objetivo maior é tentar alinhar com vocês os próximos meses do The Tribe. Por que disso? Como eu disse lá naquele vídeo convidando as pessoas, quando nós estivemos na jornada anterior, nós também tivemos um momento que foi mais ou menos como esse, no meio. Todo mundo entrou, chamou o Max, falou assim, então, isso aqui acho que não é bem isso que a gente quer. No nosso caso, o Max trazia muitos convidados e a gente não queria mais os convidados, a gente só queria a gente e ele, assim, nesse bate-papo do formato que foi desenhado, então foi se reorganizando os demais encontros. E esse do Tribe, o que aconteceu? Uma parte dos participantes do passado se reuniram, tiveram a proposta de aprender esses sócios, e começaram, numa tarde linda, na casa do Wagner, a planejar como seria o The Tribe, assim, o mundo dos sonhos, assim. Todo mundo vai adorar o que a gente fez, olha que lindo. E as pessoas chegaram, e acho que desde os primeiros encontros, assim, a gente ficou olhando, falou, nossa, eles são muito diferentes de nós. Tinha um papo muito disso, de muito diferentes de nós. Tem muita gente, assim, expert em muita coisa. E como todo processo de aprendizado, eu que estou há algum tempo aí do mundo universitário, sendo professora, coordenadora, eu sempre falo, gente, a gente precisa primeiro entender quem está chegando para depois planejar e projetos, aulas. Tem um tempo que a gente tem que entender quem são as pessoas, quais são as expectativas, para depois reorganizar. E pimba! Vamos, assim, ó, vamos chamá-los para dar uma olhada o que é que eles precisam, para onde eles, o que eles fizeram até agora com o conteúdo que eles receberam, entender quem está em crise, né? Acho que também no nosso tinham pessoas em crise, eu era uma delas, ainda continuo sendo em alguns aspectos, desde o beabá, assim, do que é rede, de constelação, todo esse conteúdo que eu nunca tinha ouvido falar, e tem os outros que são mais experts, tem os outros que querem aprender, quer dizer, vamos entender onde é que as pessoas estão e como é que a gente pode colaborar. Então, por isso que a gente mandou esse formulário na frente para entender um pouco, perceber como é que estão as coisas. Então, nós tivemos aí a participação de 18 pessoas respondendo. Eu tive que eliminar uma, que é o Celso, porque o Celso não é participante legítimo. Ele não se inscreveu, ele não fez todo aquele processo, eu não sabia. Ele foi super fofo, amoroso, foi lá, respondeu, mas ele participa da outra galera, né, que está aprendendo a ser sócio. Então, o que a gente conversou? A gente está falando para vocês, né, que é a resposta de todos, no primeiro momento, nessa primeira hora. Falar alguns pontos que são similares do aprendizado da equipe que é sócio, só alguns pontos, porque nós estamos aí também formatando essa pesquisa que fizemos com a experiência de sócios. E no segundo momento, a partir dessa percepção de quem respondeu, propor aí uma modelagem dos próximos meses, né, de como poderíamos estar sendo mais eficientes com quem está participando e quem está também um pouco mais distante. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então eu vou aqui, deixa eu aqui organizar esse compartilhamento aqui da tela para a gente começar com relação a como é que foi essa pesquisa. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tenho até medo de compartilhar às vezes minha tela porque tá uma bagunça, sabe, minha área de trabalho. O pessoal fala, meu Deus, que isso, Leluca? Tem tudo muito zoado. Tá dando para ver direitinho? Dá para ver? Dá. Bom, a gente começou com a pergunta que também nós nos fizemos. Como é que você veio parar aqui, né? Como é que você veio participar do The Tribe? Bom, então das pessoas que responderam, a grande maioria, elas veio com o propósito de conhecer pessoas, conexões, conhecimentos, e uma segunda grande parte para entender, aprender,
e que é aprender em rede, empreender em rede, uma outra turma com relação bem menor à transição de carreira, e muito, gente, muito pequeno o número de pessoas que vieram por causa do Max. Isso é importante? É muito importante. Porque se eu comparar com o primeiro, você veio como parar aqui por causa do Max? Eu vi o Max em algum lugar, eu vi uma palestra do Max e ficava aquela coisa meio que girando em torno dessa entidade, assim, que é o Max, e essas experiências dele. Então, se a gente comparar com o primeiro, The Tribe, esse aqui a gente tem uma evolução mais do produto, assim, a proposta de algo para você aprender, e menos o iniciador de tudo. E que, para quem veio com essa ideia de entender rede, isso acho que é um grande aprendizado, uma grande oportunidade de construção desse processo, né? Quando o seu projeto começa a desvincular de você. Do ponto de vista de marca e de negócio, eu acho isso até muito bom, né? Porque você pode aí propor cada vez teses melhores. Para quem vem atrás dessa questão de empreender, eu acho que isso é muito importante. Do ponto de vista de marca, né? Eu tenho lá umas ressalvas quando a gente coloca assina muito todos os projetos e você de vez em quando não pode mudá-lo em nada, né? Então, quando o projeto começa a ganhar, é muito interessante. Já a segunda pergunta estava relacionada à questão do que ele percebe, do que esse aprendizado, essa jornada te proporcionou até agora. Então, uma grande parte aqui, os 39%, conexões com pessoas interessantes. As pessoas, as conexões, aumentam a fala da maioria dos participantes que responderam aqui a esse formulário. Não só aqui, mas se repete muito essa questão das pessoas em si. Aí, seguido com as metodologias, norte para mim. O que quer dizer esse norte para mim? As pessoas colocam assim, informações para que eu possa trabalhar melhor, me trabalhar melhor e trabalhar melhor as minhas propostas, assim como informações que me complementem de alguma forma. Aí tem 17% que se sentem assim, meio perdidos. E esses perdidos se organizam de duas formas, que são esses roxinhos com os azuisinhos aqui. Esses perdidos não é assim que eu não estou entendendo nada, mas é um perdido porque eu estou mais relacionado ao tempo para processar muita informação nova. Com outros que estão correlacionados que, por falta de tempo, eu não consegui me dedicar ao projeto do The Tribe. E isso eu acho bem interessante também, porque a gente fala em movimentos de mudanças e o processo evolutivo precisa de tempo. Uma reunião, de seja ela qual for, a gente sabe que tem uma carga muito grande de aspectos técnicos, conceituais mesmos, correlacionados com muita reflexão do que você sente, com relação a algumas reflexões com a sua parte emocional, e você para pensar. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me lembro que abria o The Tribe de um mês e o pessoal estava falando do mês anterior, que tinha impactado tanta fala que as pessoas ainda estavam conectadas a esse conteúdo. Bom, a outra pergunta é o conteúdo e a experiência que vivenciei até o momento. O que eu fiz com ele? O que eu permitiu me realizar até o momento? E aí, 47% diz que sim, que trouxe algum movimento. E aí, ou movimento interno, né, de se entender, ou perceber que tem coisas que precisa resolver, movimentos externos do ponto de vista de comecei o negócio, consegui botar no papel o negócio, mas quero tirar do papel, conheci pessoas que geraram trabalho, então não ficou estagnado, né, estagnado de nada. Então, tem uma galera que está na fase de planejamento interno, né, do que eu preciso ainda fazer comigo. Tem outros que. E aí tem um pessoal que achou que as coisas estão meio desorganizadas. Achou que o Tribe é um espaço que está se vendendo serviços, as pessoas se vendendo. E uma pessoa que achou que rede não é algo tão trivial, uma coisa complexa. E precisa também de um certo tempo para poder entender. Tá tudo bem até aí? Bom, na outra parte, aí a gente já partiu para essa questão de vamos então saber como podemos colaborar com vocês.
Então, o que seria relevante para mim que o teclado pudesse entregar? Então, tem uma galera que não tem a menor ideia, não sabe sugerir, até que é o pessoal que fala assim, então, eu não tive tão presente, então eu não me sinto muito à vontade de falar nada. E, assim, tem uma galera aqui dos 25%, 19% que estão bem focadas na questão de trocas presenciais, ou um outro canal mais eficiente para aumentar essas trocas. Nesses canais, eles citam qualquer coisa mais eficiente do que o WhatsApp, né? Nesse sentido. Será que tem mais algum outro formato que me permita isso? Conteúdo. O conteúdo que seja mais abrangente, mais amplo e que seja mais organizado. Porque tem um pessoal que está se perdendo, assim, comentou que se perde com esse monte de coisa que é postada no momento. Tem um pessoal que gosta da ideia de projetos em conjuntos, não necessariamente presenciais, mas que vamos fazer coisas juntos, né? Eu posso aqui, querendo criar uma hipótese, deve ser o povo que está fazendo festival. Que deve ter falado isso, né? De vamos fazer mais coisas juntos. Uma pessoa pediu consultoria e para ensinar mesmo o beabá de tudo, de rede, de empreender, de como comunicar sozinho, negócios pessoais, nesse sentido. E aí a gente pediu para perguntar como seriam os conteúdos. E aí, assim, 25% gosta desse modelo dos encontros, essa coisa da live, de estar juntos. Mas aí a gente tem aí uma divisão, assim, bem proporcional, depois na sequência, com relação do pessoal que acha que deve ter um conteúdo mais customizado pelos interesses dos participantes. Bem assim, vamos fazer. Vocês querem tal conteúdo e ver se as pessoas se interessam? Vou fazer como a Lu fez agora, né? Que é presencial no quintal da minha casa, datas para atender por interesses do The Tribe, assim, que mais se organiza. Uma outra parte, que são os outros 19%, sente falta de interligar os conteúdos, que a gente, academicamente, pedagogicamente, fala de sequência didática. Né? Eu não estou conseguindo fazer conexões de um conteúdo com o outro, nesse sentido. E uma outra com mais foco em conceitos mais básicos, volta aquela questão do beabá. O que é rede? O que é empreender? O que é todo esse palavreado bonito que o pessoal fala? Porque eu não entendo de nada disso e estou precisando de algo mais introdutório. E aí teve pessoal que não conseguia comentar porque não está tão intensamente participando. Tudo bem até aí? Bom, com relação aos como seriam os encontros. Aí, lógico, 29% tá foi bem divididinha essa parte aqui também, né? Porque tem o pessoal dos virtuais, né? E esses virtuais, assim, como a gente está fazendo, muito porque essa questão das pessoas terem ciência de termos pessoas fora de São Paulo. Porque a ideia do presencial agrada uma boa parte, mas sempre com a ressalva de que eu sei, eu tenho ciência que tem gente que não é de São Paulo, né? Mas percebe que se torna um pouquinho mais frágil tentar conseguir fazer uma rede sem não ter nenhum encontro presencial para dar suporte. Uma pequena parcela aí se divide em virtual e presencial, sem ter essa falta. 12% histórias de pessoas, das pessoas. E uma pessoa falou de temas mais relacionados a desafios da sociedade. Polarizou também ali do pessoal que tem formatos mais quinzenais ou mensais, curtos, em outros horários, porque tem gente que não conseguiu participar, porque esse horário rígido de ser à noite, aquele dia certo da semana, atrapalhou muito a presença deles. Então, assim, quando a gente soma essa história do virtual, com virtuais e presenciais, você vê que tem um aglomerado muito maior, assim, das pessoas com essa ciência de que essa ferramenta tá boa. Mas a gente entende que essa coisa de toda semana não funcionou muito bem. E como seriam as práticas? Eu gostei muito de uma resposta, falei assim, práticas, práticas. Adorei. Tipo, você está perguntando uma coisa meio óbvia, né? Mas as práticas, peraí, que repetiu aqui. Peraí, que eu tô vendo aqui que ele duplicou a mesma coisa, mas não tem problema. Eu pego aqui no original. As práticas, o pessoal respondeu muito. Deixa eu aqui um negocinho.
muito essa questão de. Depois eu posto aqui. Postou muito. Deixa eu ver se não caiu. Não, não caiu, não. Bom, focou muito na questão de exercícios, workshops, o como fazer. Assim, costumo dizer, quando até eu convido o pessoal para os meus alunos, eu falo assim, então, dá para você ensinar, nem se for uma coisa muito simples, mas como faz do começo, meio e fim, e menos só a gente ficar conversando, porque as pessoas estão muito em busca dessa. Me diz como é que faz. E ficou bem polarizado, depois eu posto para vocês, bem polarizado essa questão de me ensina como faz e traga conceitos mais amplos, o beabá desses conceitos que estão falados sempre, e menos foco na história das pessoas. Assim, o pessoal sente mais uma necessidade de como fazer. E que até dá para entender, né? Porque a gente tem uma galera muito interessada nessa questão de fazer uma mudança de carreira. E por último, para encerrar, a gente tinha mostrado uma imagem de uma rede e perguntamos para as pessoas onde elas se imaginam depois de encerrado o processo de DETRAI. A grande parte se identificou, olha aqui, eu perguntei onde é que estaria depois de 6 meses, mas as respostas vieram assim. Hoje eu me percebo que eu estou na borda da rede, bem na borda da rede. E se eu não continuar assim, eu não vou chegar no centro, mas eu quero estar no centro. Então, esses 41% que respondeu que se encontra na borda, eles têm desejo de vir para dentro. Uma segunda turma sente, meio no centro, e uma outra no setor intermediário. Não estou no centrão, mas também não estou fora. Isso diz muito também sobre essa dificuldade de participação das pessoas, né? Porque eu não tive tempo para me organizar, para acompanhar tudo. Tem gente que não conseguiu assistir todo o conteúdo, outros excessos de informação eu não consegui estar presente. Por exemplo, o festival é uma das coisas que eles acham que vai ajudar muito para alterar essa situação em que se encontra, ele também se encontra neste momento, porque é presencial. E é importante, né, entender o quanto essas pessoas se sentem incomodadas de não estar muito mais lá no centro. Então, assim, as respostas que a gente obteve desses 17 participantes é bem isso que eu vou ter aqui para vocês. Eu queria ver o que vocês acham disso. Deixa eu até falar uma coisa da questão dos formatos também, que é uma coisa muito interessante, porque o pessoal que propôs essa questão de atividades, eles também fizeram várias indicações de formatos, de como poderia ser feito essas atividades, sugerindo assim diversas formas e técnicas, citando teoria U e outros formatos que eles acreditam que poderiam estar sendo usados. Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, eu tô. Está todo mundo em mudo. Então, é muito ruim, viu, gente? Bom, eu gostaria do comentário de vocês, o que vocês acham de tudo isso? Lina, só uma pergunta. Em relação à quantidade de pessoas que começaram e as que estão ativas, que responderam, quais são esses números, assim? Você tem? Olha, eu estava aqui correndo antes de vocês começarem, até para cruzar essa informação. Se não me engano, a gente conseguiu 50% das, das pessoas que responderam aqui o meu o formulário. Isso porque a gente quer mesmo fazer esse ajuste, mas sabe, Fábio, eu estava conversando com o Lô, eu ainda acho que é necessário puxar até as pessoas que se inscreveram, entendeu? Exatamente. Isso que eu ia perguntar. Acho que foi mais ou menos um terço que respondeu, né, Lina, de todos os inscritos?
31, porque o resto é tudo sócio, não pode contar. Nós tivemos a inscrição de 31 pessoas, nós recebemos o resultado de 17 pessoas. Então, tem pouco que está em campanha política, sabe? E não consegue responder nem o questionário. Faltam 14. Então, assim, a gente conseguiu aí 39%. Eu gostaria de ouvir alguns comentários, gente, para a gente poder ver se contemplou. Na verdade, você tinha passado um quadro, eu precisaria ver de novo, porque eu não cheguei a anotar o que eu queria falar. Eu só anotei aqui um pouquinho. Ah, tá. Quando uma pessoa se referiu dos conteúdos serem interligados. Porque o que acontece? Nós temos uma diversidade entre nós muito grande, cada um é de uma área de atuação, cada um tem uma expertise. Então, a nossa proposta inicial, o que foi? Cada um de nós, dos sócios, poder levar o seu conhecimento teórico e prático, né, alguns conceitos, que pudessem interessar a maioria de um modo geral ou alguém mais especificamente. Tanto que a pessoa ia olhar na programação, se aquele tema interessasse para ela de alguma forma, ela participaria, caso contrário, imagino que não. Então, o que eu acho que a gente tem em comum é o fato de a gente estar todo mundo na mesma tribo, com toda a nossa diversidade, com tudo que somos diferentes, fazemos coisas diferentes, mas com certeza temos algo em comum, alguma coisa nos conecta por estarmos todos aqui. Mas agora, em termos de conteúdo, eu não sei muito bem como isso poderia estar interligado, sabe? Para a gente poder oferecer para as pessoas. Então, agora eu acho que quem pode ser bem colaborativo, como, assim, vamos detalhar o que seria esse interligado, são os participantes. Olha, chegou o Fábio agora, que eu acho que pode falar muito disso. Boa noite, Celso. O Fábio chegou, a Carol tá aí. Que receberam isso para falar, olha, isso aí para mim significa, né, essa questão de ter conteúdos mais interligados, para a gente ver o significado disso na visão deles. Para mim, assim, o que eu senti falta, assim, o que eu esperava, né? Acho que eu esperava que ia ter alguns projetos, alguns desafios para trabalhar junto, para ter mais troca. Mas em relação ao conteúdo, eu já achava que seria mais ou menos assim. O que eu senti falta foi realmente assim, de uma conexão entre os assuntos, entre os temas. Às vezes parece que ficavam coisas muito desconexas. Então parece que a gente acho que faltou puxar toda hora para o tema central. O que é o The Tribe? Para onde que isso, como que isso se encaixa? Como que isso se encaixa onde todo mundo está? Então não sei se talvez nas palestras não faltou um espaço, não sei também, não menor ideia de como fazer isso, mas um espaço de troca, um espaço para fazer esses links, né? Talvez eu senti que ficaram alguns bem desconexos e que para mim às vezes não sei se não fez sentido com a proposta, ou eu não consegui encaixar, né? Tipo, um pouco disso. E o Fábio Buiá? Mas e aí já que você está colocando isso, dá assim uma ideia. Quando você fala, por exemplo, de desafios, projetos para trabalhar juntos, eu até entendo. E aí o que eu imagino, e o que nós imaginamos a princípio? Eu não me lembro agora qual que é a sua área de atuação, mas vamos que você fosse docente ou professor. De repente, a sua conexão de desafio e de projetos juntos seria se alinhar um pouco com a Lina e com o Celso. E aí, de repente, você levar para ele alguma coisa do que você faz, ou saber do que eles estão fazendo, porque além do grupo como um todo, a ideia era essa, as pessoas poderem formar parcerias.
o 2 a 2, 3, 4, quantos fossem, a partir do momento que tivesse alguma coisa em comum. Agora, isso de você dizer, trazer para o tema central, espaço de troca, eu concordo plenamente com você. Eu sou muito mais de coisas ao vivo e em cores e todo mundo junto e compartilhando do que assim, mas enfim. Mas o que você sugeriria? O que você acha disso que você sentiu falta? Tenta colocar para a gente, porque de repente a gente viabiliza aí agora para esses próximos meses, né? Então, não sei, assim, o que eu senti, assim, eu também esperava exatamente isso. Tanto, acho que na primeira semana que todo mundo entrou, teve bastante troca das pessoas no WhatsApp, né? Todo mundo falando o que fazia, preencheu aquela planilha. Mas depois, assim, acho que nos Zooms que a gente fez, tinha pouca gente. Acho que pouca gente participou. Realmente, da troca não tinha como acontecer, né? Eu acho Aí interessante não falar funciona que é isso. mesmo, né? É diferente quando você liga o Zoom e tá aquela tela cheia. É. Eu fico pensando o que tá acontecendo, né? Pô, era tão legal. Por que fulano não tá? Por que ciclano não tá? Por que o Max não tá? Então, acho que isso a gente vai sentindo, assim. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte. E eu acho que a gente também não aprendeu a lidar com a liberdade. Acho que é uma falta da nossa educação, porque ninguém disse que não podia fazer essas conexões paralelas. Né? A gente poderia ir lá, eu já olhei ali a lista, eu posso ir lá e me conectar com quem eu quiser. Aliás, a internet está aí, só que a gente também não foi educado para isso. Então, deixa eu ligar aqui o fone. Então, eu percebo que é uma coisa de comportamento nossa, a gente não sabe da liberdade. E uma vez eu fiz um Art of Hosting, aí tinha um open space. Seu som... Muito baixo. Uma vez eu fiz um open space no Art of Hosting, e aí era um open space, eram 2 horas. Cacau, acho que é o fone. É um fone? Deixa eu ver. É. Peraí, gente. Pra mim tá ok. É? O microfone. Só baixou um pouquinho, mas tá bom. Agora que você tirou o fone, ficou muito bom. Porque eu tirei o fone? Sem o fone tá melhor. Minha filha tá dormindo, tá lá, vai acordar. Nossa, ótimo. Não. Acordar lá. Aí eram 2 horas de open space, as pessoas podiam ter as conversas que elas quisessem. E aí uma menina virou e falou assim, vou ficar 2 horas sem fazer nada? Daí o cara, não, você tem 2 horas para fazer o que você quiser. Só que a gente não foi educado a isso, né? Então a gente parece que sempre tem que alguém, agora vamos para cá, vamos para lá. Mas é bem legal o Fábio falar isso, porque a gente sabe o que fazer, como fazer, mas o que falta? O que falta pra gente ir lá e fazer, assim, né? Então eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando reconectar isso. Por que eu tô aqui? Por que eu não quero que o The Tribe morra? Por que eu dou meu jeito de fazer? Porque eu dou meu jeito de fazer parte. Se eu tô no trânsito, se eu tô doente. Eu tenho milhões de desculpas para não estar. Mas o que me faz eu estar aqui, assim, né? E é isso, é uma mudança de mentalidade, assim. Puta, agora parece que eu tenho uma permissão, agora eu posso ir lá e fazer, então... Eu também me travei, assim, e antes, quando começou, eu ficava super empolgada, eu sou muito do pertencimento, eu gosto de fazer parte dos, meu Deus, tô aqui, olha só quanta gente legal, trocando saberes, eu não preciso estar numa universidade, eu não preciso, que massa, e aí foram sumindo as telinhas, aí foi ficando meio vazio, ficando meio pequena, eu fui ficando meio apavorada, daí a gente começava em paralelo, o que tá acontecendo. Então, enfim, eu tô sentindo que alguma coisa se perdeu, eu não sei o que é, de fato, o que a gente precisa fazer, mas é porque eu tava falando antes de começar essa gravação e tava falando pros colegas aqui. E não importa o que aconteceu, importa o que a gente vai fazer daqui pra frente, assim, o que vamos fazer com tudo isso, né, e eu tenho uma ideia, eu participo de uma rede de aprendizagem também que chama Estruturas Libertadoras. Eu também tô. Tá, eu te vi no último... e o Celso também tava. Que eu vi. Ai, fico tão feliz que eu não vejo as carinhas conhecidas. E é legal porque a gente faz uma coisa muito interativa, né, gente? É legal porque tem um mentor ali, tem alguém compartilhando um guarda-chuva maior ali, do meio que mas ele é o facilitador, eu acho que essa é a nova educação, não é o cara lá, o professor, agora eu vou palestrar, todos fiquem quietos e vão me escutar. E no final a gente troca uma bolinha, não, vamos falar sobre isso aqui.
Né? Porque eu acho que é sair um pouco daquele negócio e ver o que as pessoas falam, e não ter o controle do que estão falando na salinha A, na salinha B, na salinha C. E depois que a gente vem pro grande grupo, cara, que irado esse negócio que a Kiki falou, o Celso falou, e ele teve uma conversinha lá com a turma dele e ninguém tava vendo. Então, para mim, é legal, assim. E agora a gente vai fazer um workshop que eles vão ensinar a gente a usar o Zoom, porque tem esse negócio do Zoom, sequestra um, joga numa outra sala, não faço a menor ideia como é que isso acontece. Mas eu acho que depois, se a gente fizer esse curso aí, vocês, meninos, também, a gente pode contribuir para que o The Tribe, ele, ok, possa ser virtual, porque eu tô aqui em Floripa e aqui eu me sinto peixe fora d'água, mas, pô, tô conectado com o pessoal lá. Pô, e dá para fazer diferente, dá para trocar, dá para ter conversas que interessam para a gente, assim, sabe? Fica mais interativo, fica mais dinâmico. E eu acho que é essa educação que eu acredito, assim. Eu acho que se alguma sugestão que talvez, né, tinha faltado, são esses convites mesmo, né? Convite para debater, um convite para o pessoal se juntar, né? Talvez assim, o que, né? Convidar mesmo, assim, ver o que rola, né? Estou Sim, meio que esperando, assim, né? O que acontece. pode ser. No Aí eu caso, vou voltar eu nesse estou papo. falando, seria eventualmente a gente pegar um tema e marcar todo mundo, vamos debater sobre isso, assim, independente até de outras coisas? Seria isso? Sim, porque na verdade, quando tu é um facilitador ou um anfitrião de conversa, você não precisa necessariamente ser uma autoridade naquele assunto. Eu quero falar sobre esse assunto. E aí vem quem quiser e vem. Vem as pessoas, eu conversei com a Elo isso aqui, não sei. E lidar com o não sei. Porque, igual Sim, assim que as pessoas responderam ali, eu não sei como que trabalha em... Gente, se você quiser, realmente você entra na internet e você acha o que você quiser. Então não é uma desculpa isso, eu não sei. ninguém vai te pegar pela mão e te levar, olha, assim, 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 né? Eu acho que a gente quer viver aqui a experiência. O que eu estou aqui experimentando no The Tribe é uma experiência de comunidade, uma experiência de aprendizagem em rede. É isso que eu vim buscar aqui. Não acho que alguém vai vir, vai dar uma palestra numa segunda-feira ou numa terça que vai mudar. Pô, mas é uma chave que se abriu ali, uma palavra que eu escutei, que daí dali eu vou buscar outras coisas. Eu vou. As pessoas elas estão acostumadas a achar o Salvador, alguém que vai vir, né? A política já vem um pouco isso, assim, né? Então, eu acho que poderia ser um formato diferente. A gente ter conversa. Eu sou muito da arte de anfitriar conversas. É o meu. Eu gosto disso, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. E aí a gente poderia propor conversas ao invés de palestra. Até o do The Tribe, eu fiquei assim, ai, gente, palestra. Eu não Então, acredito Cacá, nisso. até nessa linha da autoaprendizagem, eu acho que tem uma coisa que o Fábio colocou que eu queria resgatar também, não como resposta, tá? Nem Fábio, nem Cacá. A gente está trocando ideia e está procurando, por essa iniciativa puxada pela Lina e pela Lô, tentando refletir como melhorar. Eu acho que o The Tribe tem uma proposta de um ano, como o Max colocou desde o começo, porque ele tem esses cumes e vales, assim, né? Então é um processo de aprendizagem que às vezes as pessoas estão mais juntas, às vezes cada um está num tempo, mas vai dando esse tempo para as pessoas se conhecerem. Por isso que a gente faz um ano de jornada, né? Não é aquela coisa curta e grossa, fez o curso, tira um certificado e tudo. Justamente para isso, para a gente ir sentindo e se conhecendo, até nessas vulnerabilidades. Então, o que o Fábio colocou até de um tema guarda-chuva, talvez nem seja o tema, mas esse momento de transição, que não é só de carreira, mas civilizacional, como é que a gente encara tudo isso e como é que a gente se posiciona individual e coletivamente nesse andar da carruagem que não é fácil para ninguém, porque não tem fórmula pronta, tem complexidade e incerteza de um lado, tem vulnerabilidade e autenticidade do outro, e como é que a gente, né, forma uma comunidade mesmo, e eu acho que até de aprendizagem, mas como é que a gente se autoconhece, se autofortalece, e auto nunca é nós sozinho, é sempre num grupo, né? Autonomia como interdependência, não independência e nem dependência, né? Então, acho que isso é o tema de fundo que a gente, nessa incoerência toda, a gente propôs. Então, não tendo resposta, mas um pouco indo nessa vibe da Carol. Como é que a gente aprende nisso com perguntas e não com respostas, né? Como é que a gente promove diálogos sobre o que a gente não sabe e fortalece, né, um grupo, trazendo cada um sua experiência, sua opinião, sua vivência, né, e contribuindo
como open space mesmo, né? Eu tenho falado cada vez mais disso, de usar o open space como filosofia, nem como metodologia. Como é que a gente põe os dois pés para funcionar, né? A lei dos dois pés. Você não está contribuindo, você não está aprendendo, vai procurar a sua turma e busca um lugar onde você contribua. E é muito autogestionário, não tem fórmula pronta, né? Então, bora fazer. O que vocês propuserem, acho que não precisa nem ser convite, Fábio, mas é claro que o convite pode ser aceito e pode ser recusado, dá liberdade dos dois lados, né? Mas a Carol e o grupo está fazendo lá o festival, propondo, convidando, fortalecendo. Quem vier vai ser super bem-vindo, e o que tiver que acontecer, vai acontecer, né, com quem tiver. Mas bora falar todo mundo aí, não sei quem, Fábio, Lu, Agni, a Dani, quem for. Eu quero retomar uma questão aí da questão do The Tribe, da fala da Carol, né? Não vamos deixar o Tribe morrer, ou como a gente pode melhorar. Essas experiências que eu gostaria da Carol falar, que foi a mesma coisa que do ano passado e que está sendo agora dos sócios, está muito relacionada de você ter novas referências. Então, silêncio às vezes é bom, ausência talvez é bom, as pessoas terem o tempo, né? Ouvir que as pessoas precisam de um tempo também é bom, porque a gente ainda está muito impregnado com as nossas referências de ou sucesso, ou de bom, ou de correto, do que a gente teve até agora, dos modelos empresariais que a gente atua. E isso vai dando incômodo interno muito grande, né? Porque agora vem uma parte das escutas feitas com sócios. Os sócios ficaram extremamente incomodados, por exemplo, com a baixa participação nas datas de Zoom. Não está gostando, as pessoas não estão indo, não está sendo interessante. Quer dizer, eu tive que ter uma comissão para poder me convencer a gravar, para fazer o meu Zoom. Eu não queria mais fazer meu Zoom. Porque eu achei, não dá para falar, os caras são demais. Não tem nada a ver. Foi necessário ter uns 3 times, assim, não, Boca, lógico que você tem que falar. Imagina, você tem que ir lá, vai ser legal. Por quê? Porque a gente tem várias medidas de sucesso que são, às vezes, incoerentes com a proposta que a gente veio de aprender a fazer uma forma mais equilibrada com a gente, de entender uma outra forma de viver a vida, quer dizer, de fazer um movimento interno. Então, é muito legal na hora que você fala assim, eu vim fazer uma experiência. Que experiência é o quê? Experiência, você tem lá alguns indicadores, né? Vou falar agora bem como cientista, mas você não sabe o que vai dar efetivamente, por isso que você faz o experimento, né? Você tem umas coisinhas de controle, que, por exemplo, essa escuta de agora, que você já mencionou o seu outro experimento e sabe que as pessoas estão em plena ebulição e que precisa de acolher, precisa disso que você falou aí, de entender qual era o propósito, tem que tá de acordo com o propósito, o tema era incoerências e coerências, mas que cada um tem um tempo para essas coisas serem processadas, assentarem e sair algum movimento. Então, na hora que você pega a resposta dessas pessoas, você vê que ninguém ficou parado, teve movimento. Mas eu concordo que às vezes precisa de alguém para ficar mostrando e entendendo que a gente está nesse processo. Alguns chegando agora, não entendendo nada, outros mais evoluídos, que já se experimentaram várias vezes, mas que ninguém ficou parado, né? Então, não tem como ele morrer. Esse é curioso, né? O projeto, assim, não tem como ter morte nele. Tem transformações constantes que incomodam, porque vai derrubando um monte de referências antigas que a gente tinha. Mas a gente tem uma psicóloga que tem condições melhores do que eu para passar isso. Aqui não. Olina, eu acho que também uma outra coisa. Oi, Lu! Oi, gente. É que eu tava falando com a Alice que eu tava tô escutando, mas estava sem vídeo. Que eu acho que é uma coisa também de ser a rede que, na real, não tem um líder que
puxa tudo. Os líderes vão surgindo em momentos diferentes, assim. Quem está puxando no momento é uma pessoa, depois é outra. E então, quando a gente fala, isso é uma dificuldade da rede também, né? Não sei se é uma dificuldade ou uma característica da rede, né? Em si. Alô, estão me escutando? Não, sim. Ah, tá. Que eu acho que, justamente por a gente ser uma rede, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso também, que é isso que, quando falam assim, precisa ter as coisas, quando a gente fala que precisa ter uma conexão, uma linearidade, será? Que está incomodando que a gente não tem? Porque eu acho que é interessante, de repente, as pessoas fazerem a conexão, cada um fazer a sua conexão necessária, e não a gente dar novamente o caminho e as conexões para as pessoas, entendeu? Eu acho que o que eu curto de ser assim meio pipocando da rede, ser aquele monte de pontinhos, é justamente que eu vou me conectar no que me interessa, né? E que acho que isso é legal, não sei. Pode ser que isso incomode também, né? Mas para mim é algo que atrai na rede. Eu acho que é o contrário. Para mim é algo que atrai, não é algo que me incomoda. Mas pode ser que algumas pessoas se sintam incomodadas com isso. Não sei. Não sei, eu não li as suas respostas, eu cheguei no meio. Então, Então, não sei, Lu, Lina. isso que você está falando tem sentido, mas num primeiro momento não foi o que nós delineamos, assim, nós não demos essa perspectiva. A partir de agora, sem sombra de dúvida, tanto que está aí o que a Cacá falou, o que o Fábio falou, de repente agora ter algo mais solto, mais livre, independente de quem é, não ter um facilitador, não ter aquele expert no assunto e ainda assim a gente poder refletir sobre vários temas. Aí vai bem de acordo com isso que você está falando. É que assim, o pessoal olhou um pouco o que foi o primeiro semestre, né, o formato que mais ou menos nós demos, o encaminhamento que nós demos, e agora, daqui para frente, como que vai ficar? E cabe perfeitamente isso que você falou dentro do que eles colocaram. Acho que, pelo menos, o que você acha, Lina? Eu acho que a Lu está trazendo mais um grande aprendizado que quem está interessado em entender como funciona a rede tá aprendendo na prática, que é isso, né? Que as pessoas vão se conectando entre afins e às vezes isso pode incomodar muito, porque está acostumado com aquela coisa de ter muita gente junta. E ela tem que colocar mais valor, mais atenção naquilo que ela gosta, naquilo que ela acredita, não se importar mais com números. E isso mexe. É uma coisa você ler numa palestra, no curso mesmo, sobre o assunto, outra coisa você vivenciar. Mexe muito. O fazer, né, como o Fábio está colocando, botar a mão na massa, é um aprendizado dos mais eficientes assim, que tem. De você sentir, eu vou falar para duas pessoas, e aquelas duas pessoas são importantes, estão ali para te ouvir, e não quantidade, mas qualidade. Então, que bom que a Lu falou isso, porque isso é um outro pilar, eu acho, uma outra característica de trabalho em rede que só vivenciando mesmo. E aí, quem mais? O Fábio Buiá tá ouvindo? Olha, chegou a Marília, o Dani, para poder nos falar sobre a experiência de participar até agora, antes da gente entrar nessa proposta de criar. Se bem que a gente já está criando, né? Oi? Oi, tá ouvindo? Estão ouvindo, gente? Eu estou te ouvindo, só não sabemos se... Agni vai falar alguma coisa? Dani, Buiá... A Marília chegou. Marília.
Oi, gente. O Marília aqui. tá. Isso. Pô, que Oi, bom. Marília, tudo bem? Tudo bom? Eu cheguei agora, gente. Eu não sei, não consegui acompanhar desde o começo. Já já a gente te posiciona, então. Você chegou Tá a olhar certo. o questionário, não, Marília? Sim, eu respondi o questionário. Ah, então, nós estamos exatamente, a Lina fez um traçado assim, sobre as respostas, né, as porcentagens a conotação que uns deram e outros, e a gente está justamente agora falando da ideia dos próximos passos, como cada um entende que seria legal a gente dar continuidade. Certo. Mas a gente gostaria de saber de ti, assim, como que foi esses primeiros meses, assim, porque nós estamos partindo para a parte de como poderíamos criar, então, modelar de uma outra maneira o The Tribe para atender as necessidades mais específicas do grupo e as expectativas dos seus projetos pessoais, não é? Porque as pessoas vieram em busca de alguns movimentos internos e agora chegou o momento de tirar do papel em alguns casos. Certo. Bom, nas minhas respostas, eu disse que eu fiz algumas conexões muito pontuais, né? Eu participei de alguns eventos, enfim, que surgiram e tive muitas conexões, mas bem pontuais, entre um ou outro, entre atendimentos, entre projetos mesmo de trabalho. Então, assim, tirei bastante proveito com relação a isso. E a única coisa que eu senti falta era mais do mão na massa, assim, sabe? Eu absorvi conteúdo quando eu pude, não acompanhei todos, infelizmente eu não consegui, por conta de trabalho, enfim. E, e aí eu só senti falta mesmo de botar um pouco mais mão na massa, sabe? Mas assim, eu acho que eu fiz bastante conexões, eu posso dizer. Olha que interessante, né? Como essa questão do público, da gente entender quem chega para participar é super importante. O nosso tinha uma coisa mais reflexiva mesmo, o pessoal. É lógico que a gente teve alguns mãos na massa, mas assim, tinha muito essa questão do pessoal querer entender mais algumas questões e a gente ficava bem mais satisfeito com isso. E vocês não, vocês querem o que eu costumo dizer com o pessoal lá da faculdade, não põe esse povo para trabalhar que eles vão ficar felizes. É só dar coisa para eles que eles ficam felizes. E é uma característica, né? É impressionante. Mas é super legal. Eu acho que o Fábio também já falou isso, e como eu disse, apareceu mesmo que eu tenho uma turma aqui que é conteúdos conceituais, que é entender alguns processos, alguns conceitos, mais o beabá, e tem o pessoal que quer botar a mão na massa, que é workshops, que é exercícios, está escrito exercícios, e eu acho que esse é um bom momento dessa gente criar alguma estrutura com relação a isso. Com relação às pesquisas, colocaria três grandes grupos, assim. O pessoal que precisa, né, dessa conversa, essa organização de como lidar com tudo isso, até para sua transformação interior que eles estão em busca. O pessoal dessa questão mais da mão na massa com exercício de como faz. E aí entra também essa questão de como eu faço divulgação dos meus projetos, como eu organizo o meu empreendimento e também organizo o trabalho em rede, está bem ali. E o pessoal do conteúdo. Eu quero mais conteúdo, quero que ele seja mais organizado. Esses são três grandes blocos em que aparece aqui, desde conteúdo e formato. E eu acho que a gente poderia partir daí, assim, dessa questão, por exemplo, conteúdo. O pessoal reclama muito dessa questão de ter uma plataforma, um canal de entrega mais eficiente. Então, gostaria de ver com vocês como que vocês enxergam, como vão agora esmiuçar isso, como poderíamos organizar esse conteúdo. E eu gostaria até que a Lu falasse também de uma coisa que ela comentou sobre entrega, de quem não está participando.
sobre o que nós falamos. Isso, sobre as pessoas que não estão tão presentes, mas que também, né, deveriam ser contempladas, já que aceitaram participar da jornada do The Tribe. O que nós conseguimos falar um pouquinho antes, porque assim, eu não lembro exatamente quantas pessoas entraram para o The Tribe. Você está com uma lista de 31 pessoas, Lina. Para nós parece que tinha mais de 50 inscritos. Tem gente que a gente nunca viu, nunca apareceu em momento nenhum. Como a Cacá estava falando, nos primeiros tinha muita gente nas telinhas, a gente via muita gente, mas ainda assim tem pessoas que se inscreveram e nunca participaram. Então, eu acho que esse número é até muito maior. E é óbvio que cada um também participa de acordo com o interesse, com o tempo, com a disponibilidade interna, de repente mudou de ideia. Mas ainda assim, nós nos comprometemos a oferecer alguma coisa para as pessoas, independente de elas terem querido aproveitar ou não. Então, alguns de nós se sentem até na obrigação e com a vontade interna de oferecer algo, inclusive para essas pessoas que a gente nem sabe quem são, mas que de alguma forma a gente tem um contato. Então, por exemplo, nós temos o Gift Circle, que é oferecer algo da nossa expertise ou do nosso trabalho profissional como presente para a pessoa. Eu, por exemplo, como psicóloga, como consteladora familiar, como uma pessoa que trabalha com dinâmicas e exercícios para entrar em contato com o inconsciente. Eu tenho várias ferramentas, né, várias dinâmicas que eu posso oferecer para as pessoas. Então, eu acho que isso seria uma forma de eu retribuir o fato de elas terem entrado, de elas terem aceitado essa proposta e pagaram para estar aqui. E mesmo que elas não estejam, eu sinto que eu devo oferecer algo para elas. Se elas aceitarem, ótimo, marco o dia, o horário e ofereço dentro daquilo que eu tenho para oferecer o que elas quiserem. Caso contrário, tudo bem. E somos alguns com essa ideia, né? Então, é sobre isso que a gente estava falando, de alguma forma que as pessoas sintam que, seja por um motivo ou outro, valeu a pena, né? Nem tudo está perdido, não é porque não participou que, puxa vida, né? Entrei numa roubada, entrei lá, paguei, não participei, não recebi nada, não obtive absolutamente nada. Eu acho que, ainda assim, sempre temos algo para oferecer, e aquelas que quiserem aceitar, eu, pelo menos, vou fazer de bom grado, né? De coração. Acho que era isso. Vamos retomar, então, a ideia de formatos aí de... Vamos começar com essa questão dos conteúdos, como vocês enxergam que poderia ser melhor organizados? Alguma sugestão? Eu acho que se é orgânico, que se depende da própria comunidade que tá, acho que isso não tem como desenhar muito bem assim, sei lá. Ou não? Teoria. Eu acho que quanto aos conteúdos, eu estava pensando aqui, né? Eu pensei primeiro em fazer uma landing page, onde a gente subisse todos os vídeos. Aí depois eu pensei, mas um canal do YouTube, talvez, né? Um canal de YouTube com acesso restrito já resolveria, porque toda vez que tiver um live, sobe o vídeo lá, a pessoa assiste o vídeo se ela quiser. Porque eu sinto que talvez no Facebook realmente fica muito perdido, né? Para a pessoa ir girando lá e tentar achar no meio das postagens. Seria uma solução até simples, né? Teoricamente, assim. E é super fácil fazer. Agora, não sei, sobre outros conteúdos assim, não sei exatamente como, né? A gente tentou enviar algumas apresentações quando o live tinha um
um PowerPoint, né, um PDF, alguma coisa assim, a gente chegou a enviar algumas vezes pelo e-mail, né? No mailing que a gente tem também. Não sei No se meu caso, enviou, né? sim, sim, enviou da Elo, por exemplo, que pouca gente pôde participar. Mas nem todo Não mundo deu sei. e-mail para querer, será que... Eu não sei se vai no spam também, eu não sei como que as pessoas recebem isso, né? Se elas recebem também, enfim, essas questões. Mas a gente pode... Depois colocar num Google Drive ali, né? O Spag joga ali, quem quiser acessa. Sim, também, também. Né? Eu acho que é isso. E-mail realmente acho que cada Eu, vez ao mais difícil, né, de acompanhar. Todos acessarem, né? Realmente as pessoas não... É verdade. Ô, gente, Oi, pode falar, por oi. favor, Não, Marília. eu tenho um exemplo de um grupo que eu participo de mulheres na área que eu faço parte, na área do design de serviço, e a gente funciona muito bem no Slack. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí nós temos vários canais, digamos assim, por tema, né? Então, tudo que surge sobre o tema, ou a gente quer conversar alguma coisa ou perguntar, a gente pergunta dentro do canal. Para mim, para esse grupo, funciona super bem, né? O Slack tem o objetivo até mais para trabalho, né? Digamos assim, uma organização de trabalho, mas eu estou tendo essa experiência como grupo e eu estou achando bem interessante. Uhum. Bem Eu já vou falar disso aí. interessante mesmo, porque do The Tribe, quando a gente planejou, tinham 3 pilares, eu, nós, o mundo, e aí as entregas eram divididas por esses assuntos, e nós sabemos que temos assuntos muito relacionados a essa questão do autoconhecimento, que está interligado em você Sim. empreender coisas mais técnicas, e ajuda muito, né, nesse sentido. Então, já é uma super sugestão. Oi? Se vocês quiserem, eu posso até tentar mostrar a minha tela, né, com um grupo para vocês terem uma ideia. Vocês querem que eu faça isso? Sim, uma boa. Acho que teria que ter um workshop de como usar, porque tem pessoas que estão atrás exatamente disso. Informações bem técnicas para organizar esses conteúdos para empreender. Deixa eu tentar aqui compartilhar com vocês rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Eu uso, às vezes, o Como é que eu Slack faço? Vocês sabem? aqui embaixo, se você, Compartilhar a tela. mexer, tem o share. Ah, achei aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, você tem que pôr para compartilhar a tela que você está usando o Slack. Porque tá Só um aparecendo. minutinho. Peraí. Isso aqui, vocês estão vendo? Sim. Assim, uhum. Tá vendo? Esse daqui, ó, é o Mulheres. É um grupo que chama Mulheres em Design. E aqui estão os canais. Tá vendo? Canais, né? Aqui é para criar. Peraí, deixa eu sair daqui. Eu também tô aprendendo, tá, gente? Mas, ó, por exemplo, boas práticas, que são algumas regrinhas, concursos, corporações, cursos. Então, aqui a gente começa a compartilhar tudo relacionado ao tema. Tem o de se apresentar, ó, por exemplo, para a gente se apresentar, que é uma coisa que a gente fez no Tribe. Futuro do trabalho, então assuntos relacionados ao futuro do trabalho. Aqui a gente compartilha bastante coisa. Inovação. E aí a gente também está começando, tá? Então não tem tanta coisa. O design estratégico em si, design de serviços. É isso. Vagas de oportunidades da área, né? Olha que legal, né? Quando o Fábio fala assim de ter desafios, né? Desafios é isso, de repente, além de aprender essa tecnologia, propor para ser alimentado, porque interessa e você acaba saindo da proposta com o aprendizado ainda, tirando a mão da massa com uma coisa nova, não é? Sim.
Eu voto já de colocar isso daí, gente, na roda para. Ó, eventos e meetups, tem bastante coisa que a gente compartilha. Então seria legal dividir pelos assuntos, né? E aqui você pode entrar nos canais que você quiser. Se você quiser sair de algum, você não tem interesse, você não precisa seguir, né? Sim, sim. Então, legal, Marília, assim, se você propuser e pessoas quiserem se engajar, mas meio que assumir, porque é um trabalho de animação, de fortalecimento de rede. Legal. Se ninguém usa, aí desaprende, né? Eu acho que tem o Slack, se for para a gente fazer alguns projetos, como o Fábio sugeriu, dá para usar o Trello. Eu acho que a gente propor tanto oficina sobre as ferramentas. A Dani vai dar uma do Instagram, né? A gente pode criar algumas sessões, talvez mensais, de alguém falar sobre, mesmo que não seja especialista, falar de alguma ferramenta que gostaria de aprender ou que já esteja usando para difundir. E aí a gente pode adotar o Slack, o Trello, dependendo do número de pessoas. Ou algumas pessoas podem entrar, né, nesse grupo de mulheres ou de outros que tenha grupo. O próprio grupo do Regenera, do Reinventando Organizações, também usa o Slack para alguma discussão. Então, posso passar o link se as pessoas quiserem se inscrever, porque tem afinidade com o tema, a gente ir difundindo, criar um cardápio dentro do The Tribe. Ó, tem pessoas, esses tribes que estão no Mulheres ou que estão no Regenera, por exemplo, né? E usando o Slack como ferramenta. Então, tanto o tema quanto a ferramenta a gente pode usar para empreender os próprios negócios individuais e coletivos dentro do The Tribe. O que vocês acham? Acho ótimo. Legal. Que aí é aprendizagem com empreendizagem, né? Sim, sem dúvida. Não é só para falar, porque aquela coisa, né? Acabou o curso, né? E morre ali. Também não curto muito disso, não. Acho que tem que entregar para o mundo, né? Acho que aí você começa a criar uma nova comunidade e ela alimenta. E aí, Marília, você pode já sugerir alguma data, se não for agora em outubro. O Celso não deixa nem pensar, Marília. Você viu, né? Vai, faz. Não, e aí a gente entra também, a gente fala acho legal, uma conversa sobre o Slack, não precisa nem colocar. É um convite aberto para as pessoas. Bom, eu vou precisar de especialistas aqui para me ajudarem, porque até para colocar o Zoom aqui, eu estava entrando da forma normal, aí o José chegou e falou assim, você não baixou o Zoom no computador? Eu falei, mãe de quem? Tá. Eu vou lá no Google, ponho o Zoom, aí depois entrar na reunião, ou sair da reunião. Eu vou tudo no controle remoto aqui. Não, e é isso mesmo que eu ia falar. Sobre o Trello e o Slack, né? Eu acho essas ferramentas muito legais, eu já usei algumas, assim, são muito, muito boas, né, para organizar mesmo, mas eu tenho um pouco de receio, porque, assim, se a gente tivesse aqui num grupo, sei lá, de 10 participantes, sei lá, 6 pessoas, a gente provavelmente conseguiria organizar isso. Agora, num grupo grande, com tanta diversidade, com tantas idades e tantos conhecimentos de tecnologia diferentes, assim, eu acho um pouco temerário a gente introduzir uma nova tecnologia, porque o pessoal já tem dificuldade em seguir o WhatsApp, Facebook... E Google Drive eu não consigo. Sei lá, Google Drive já tem gente que não consegue. Agora, se for por uma coisa nova, que a pessoa vai ter que aprender a mexer, eu acho complicado. Eu não sei se vai dar muito certo, sabe? Mas eu entendi que é aprender que existe, não para ser absorvida ali para dentro do The Tribe. Eu acho que, por exemplo, o conteúdo existente, como você disse, e o Fábio também falou, vai lá para o YouTube, faz por acesso controlado, e eu acho que já está muito bem resolvido. Por sinal, eu precisaria até fazer uma curadoria do ano passado, aqueles possíveis também de serem compartilhados. Eu acho que uma vez você entra na rede, né, eu sempre vejo a preocupação do Max de unir um grupo com outro, e aí tem até o Celso da educação. Então, acho que está na hora de tirar esses vídeos do Facebook e realmente a gente ter aí Eu não gosto muito da ideia do YouTube, que eu gosto mais da ideia de cada marca ter sua ilha de audiência, né, mas eu acho importante, já tem muita coisa sendo gerada.
E é uma judiação ficar só no Facebook desses grupos. Agora, eu entendo que tanto essa fala da Marília quanto do Celso é atender o pessoal que quer conhecer as ferramentas, que não sabe, que é para esse processo de fazer gestão dos seus projetos, de empreender. E aí esses workshops e entrar naquilo que a Lu também estava falando. Vai quem está interessado, porque vai atender uma determinada demanda, que não é de todo mundo. E a gente começa a montar aqui as possibilidades, workshops de ferramentas, de conceitos, mas se aprofundar, apresentação. Por exemplo, deixa eu retomar essa questão das pessoas que disseram que estão extremamente perdidas porque não sabem o que é o quê. Então, o que é rede? Assim, ou grava, né, explicando o beabá, ou recupera um desses, por exemplo, nós tivemos um do que é rede e indica, esse aqui você vai saber o que é, para a pessoa não se perder muito. Constelação, o que é esses troços, leis sistêmicas? Isso aqui não, mas se a pessoa pede esses encontros, eu entendo elas ficarem extremamente perdidas depois com esse monte de coisa que é dita aí, porque ela precisa desses vídeos e indicar onde está. Então, parece uma coisa boba, mas não é essa. Assim, ó, esse aqui você vai entender o que é rede, esse semi que você vai se sentir menos perdido, né, no processo. E aí a gente pode aqui encerrar com esse incômodo das coisas não estarem muito organizadas. Legal, eu acho muito boa essa ideia, viu, Lina? Eu acho que eu fui pensando aqui, você falando, né, sobre esses como fazer, né? E aí eu pensei nesses tutoriais do YouTube, que hoje em dia parece que eles são o recorde de acessos, né, do YouTube, das palavras procuradas é como fazer. Como fazer não sei o quê, como fazer arroz, como trocar a lâmpada, esse tipo de coisa, né? São geralmente tutoriais, né? Foi até o Roberto Sareta que falou isso quando ele fez um workshop no Espaço Paraíso, lá em Paz, dá várias dicas práticas sobre empreendimento, né? Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí, mas é extremamente interessante. O material dele. Exato. Tem o gravado, mas tem o PDF, né, que ele montou, que é muito legal. Se a gente conseguisse fazer vídeos com esse conteúdo, essas pequenas coisas assim, eu acho que seria muito legal ter um canal de YouTube. Porque, por exemplo, eu podia pegar, sei lá, a Dani falando sobre Instagram, sabe? Dando dicas de Instagram. Aí o outro dando dicas sobre como elaborar um e-mail marketing. Coisas práticas e sucintas, né? Bem resumidas, assim. Eu acho que isso poderia agregar um valor grande, assim, né? E cada um pode fazer o seu, né? Cada um faz o celular, de onde tiver, e sobe lá. Acho que seria bem interessante mesmo. E os nossos outros participantes, o Fábio, que estava aqui meio... Eu abri ele de novo, que ele estava assim, com um som meio estranho. Será que ele já consegue falar? A Dani... Esse é o Fábio, gente. Tem alguém tentando falar e não consegue. Tá enrolado, eu acho. É o Buiá. Fábio Buiá, que tá... Não, ele fechou o som aqui, ele mesmo agora. Acho que ele tá em trânsito, tá meio complicado. E a Dani, que tá aqui nos ouvindo? Tem alguma sugestão, tanto por organização dos conteúdos, ou formatos? Vamos falar de formatos? Essa história de ter entregas aí quase toda semana, como é que foi? Ou como vocês acham que tinha que ser? A cada 15 dias, uma vez por mês? Dani, Fábio, Marília, Carol. Bom, para mim, uma vez por semana, eu achei bem interessante, mas não consegui acompanhar tudo. Acho legal de, às vezes, ser numa segunda, às vezes numa terça, outras vezes na quarta, porque a gente tem alguns compromissos, né, que já são bem pontuais. E também, ao mesmo tempo, quando começa a acumular, porque é toda semana, fica difícil de ver.
Eu mesma, eu confesso, eu não consegui ver todos, mas alguns que me chamaram a atenção, eu voltei lá e assisti depois. É um pouco triste por não poder compartilhar, né, na hora, porque dá vontade de participar ali. Então, não sei se depois entrar em contato só com a pessoa, a gente acaba perdendo, né, o time da interação, da interatividade. Eu gosto da interatividade, né? Eu falei, gosto da mão na massa, gosto da interatividade. Eu sinto que só receber, não que não me acrescenta, mas eu acho que pode ser muito mais do que isso. Muito legal. Quem mais? E o Fábio? Eu vou insistir aqui. A Dani, eu acho que a Dani só tá nos ouvindo. Ligou aqui. Eu acho a mesma coisa. Semanalmente era legal, mas. É que depende do tema. Eu tentei assistir quase tudo, assim. Tava muito empolgada. Tô, né? Então, achava uma grande oportunidade, assim, sempre. Eu sou a louca do workshop, né? Minha mãe que falava, meu Deus, minha filha, para de fazer curso, para de fazer coisa. Minha mãe acha que eu gosto, assim, eu gosto muito de aprender, assim. Eu sempre tô enfiada em alguma coisa, aprendendo uma coisa nova. Acho que tô perdendo alguma coisa. Me dá uma ansiedade também. Tipo, agora eu tô aqui, não tô me aguentando, gente. Acho até que vou sair, tô muito ruim. Eu preciso descansar, porque amanhã Então, começa tudo de novo. E eu tô muito, muito ruim. Tô com rinite, sei lá o que mais. Então, eu acho que eu vou me anfitriar te e vou cuida. pedir licença, agradecer. E com certeza que vocês puderem contar comigo depois para contribuir, para construir esse novo movimento aí, eu tô toda aqui. Tá bom? Já está construindo, Carol. Com Festival a certeza. gente vai estar e bora fazer. Bora. Espero vocês todos no festival. Com Tá? certeza. Tem que estar bom pro festival ainda. Verdade. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Então, gente, e os formatos? Aí agora sobrou só. Vamos ver quem aqui que é aluno, que está participando lá, que Tá recebe. entrando a Marília Rita já também. falou, Fábio Cunha, Dani. Olha, chegou A a Rita. Rita entrou agora. A Rita chegou. Tudo bem? Bom, Estamos aqui querendo entender se uma vez por semana é viável, se quinzenalmente seria mais pé no chão. os próximos encontros? Exato, como que é para ti? Como é que você vê isso? Olha, para mim, eu seria muito útil se não variasse muito o dia da semana, como varia, né? Porque acaba sendo que eu tenho alguns outros compromissos e eu tento organizar tudo para conseguir tudo e eu acabo não conseguindo. Então, eu acho que uma vez a cada 15 dias seria mais fácil. Para você foi tranquilo do jeito que foi até agora? Ai, gente, eu consegui acompanhar tão pouco, tão menos do que eu gostaria. Muito, muito triste, assim, a minha capacidade de acompanhar. Vi muito poucos. E depois, os que eu não via, eu queria depois ver o vídeo e eu acabava não vendo. Eu acho que eu aproveitei muito menos do que o curso estava oferecendo. Me senti um pouco perdida, Entendi. eu acho. Para você se incomoda, assim, bom, aconteceu, eu não estava lá, por exemplo, agora, propostas de workshop, mas como fazer mão na massa. Bom, eu não vou conseguir estar, mas depois eu estou ciente que eu vou poder assistir e saber como aprender. Hum. Isso como é que você sente isso? De eu não poder estar e depois usar, tipo, vídeo, assim? Isso. Olha, eu acho que eu aproveito menos, bem menos. Agora, Do que se fosse agora. alguma conversa, Rita, de atualização, assim, se tivesse um comentor, porque a gente falou em comentorias também.
Então, essa defasagem, se você conversasse com alguém, levantasse a mão, preciso de alguma ajuda para entender, sei lá, ou me sintonizar mais com esse tema, saber quem está trabalhando mais com isso. Funcionaria? Acho que sim. Mas aí como é que é? Não entendi muito bem, Celso. Não, porque a gente... Desculpa, faz a pergunta, senão eu respondo antes de você perguntar. Teriam temas sendo trabalhados por grupos menores, é isso? Ou seriam só realmente como a gente tem feito, que é um tema tratado só por vez? Não entendi. E acho que só está travado. Rita, seria assim, às vezes não é possível participar, tá me ouvindo? Tô. Às vezes não é possível participar do grupo, ou não é possível assistir depois, pode ser que seja um tema que te interesse muito, aí a possibilidade de você procurar a pessoa, que a gente tem o Gift Circle, a gente tem uma comentoria, então, ainda que seja a dois, virtual ou presencial, então vamos combinar, sei lá, um domingo de manhã, vamos tomar o café da manhã junto, você vai no Parque do Ibirapuera, também vou, sabe assim, até um pouco independente, para não ter só essa linha, né, de contato entre nós. Eventualmente criar outras possibilidades de espaço e de troca, não é? Tanto que hoje aqui já sugeriram de a gente pegar algum tema e combinar quem está afim de falar sobre aquele tema, de refletir, independente de ter alguém que tenha grandes conhecimentos a respeito, mas de apenas a gente poder se reunir, pode ser até aqui pelo Zoom mesmo, mas para poder conversar a respeito, sem ter o conceito, a palestra ou o workshop, tudo definidinho, sabe? Só um espaço assim mesmo de troca, de reflexão, de compartilhamento. Ou então pode ser individual, pode ser trio, você vê as pessoas dentro dos temas que te interessam, as pessoas que estão aqui, que você gostaria de ter uma troca maior e de poder combinar isso. Eu acho que foi isso que o Celso quis dizer. Ele está travado até agora. Não, eu acho que é uma ideia bacana, eu acho isso bacana, assim. De uma certa forma, eu acho que, né, é um pouco menos... Independe um pouco, né, do esquema de ter a palestra, mas que as pessoas possam se aglutinar, digamos assim, à medida que tem interesses comuns, né, de algum assunto. Ou mesmo que já tenha dado a palestra e ou você não conseguiu ver, ou viu, ou ficou com dúvida, ou queria ser alguma coisa que te interessa muito, você entrar em contato com a pessoa que fez e propor aí um algo a mais, percebe? Mas por um certo, eu acho bacana, até, assim, por um outro lado também, eu acho que isso já é até um pouco, eu senti isso sendo até já incentivado no grupo da forma como ele já é, né? Sim, eu fiquei super interessada, eu adorei quando teve a palestra da Nandini e eu queria falar com ela, ela se colocou super à disposição, eu que me enrolei e não falei com ela. Mas assim, ela já falou, não, vamos falar, vamos trocar ideia, estou à disposição. E aí eu me enrolei. Eu acho que, no meu caso pessoalmente também, eu tenho visto que eu tenho sentido muita dificuldade de fazer tudo remoto. Eu acho que, assim, por um lado, isso é maravilhoso, né, da gente ter essas ferramentas todas para a gente se manter conectado e promover esses espaços, assim, sem a presença física. Mas, por outro lado, eu tenho sentido super dificuldade de me conectar estando aqui no Rio e a maioria das pessoas está em São Paulo e eu vejo muito assim, né, que rola uma troca, rola um encontro e aqui, assim, é mais... Enfim, não conheci ninguém ainda, né? Sente falta do olho no olho, não é? Do ao vivo em cores? Sem dúvida, sem dúvida. A Érica, no The Tribe passado, que era do Rio, sofria dessa mesma solidão. A Xana também, lá no Sul, né? E a Xana ainda conseguiu vir a São Paulo algumas vezes, ela, né, ela quase já vive aqui.
mas a Érica nunca conseguiu, né? Então ela ficou a temporada inteira só nessa coisa mesmo do virtual. Então a gente entende muito bem, Rita, do que você está falando. Mas na história de A copiar, gente pode baixar no Rio de Janeiro também, né, Lina? É só olha, chamar que nós estamos pegando aí. aproveita de Todos os puxar. temas na praia, tomando água de coco. Bom, olha, que agora a gente já vai dar às 22 horas, a gente tem. Não é um forçar, mas vamos tentar alinhar alguma coisa. Se for necessário fazer mais um, a gente faz só para terminar de alinhar. Mas tem essa questão, ó, dos vídeos organizados, permitindo que o pessoal possa ter acesso. Já tem proposta de cursos, workshops mais voltados para ferramentas. Eu acho que podemos colocar aqui temas, tanto de quem está participando dessa temporada e de quem que é da temporada passada, por temas de interesse das pessoas. Acho que essas são algumas das falas assim que ficaram bem fortes aqui como registro, né? Eu vejo assim, esse incômodo da questão da trilha do aprendizado, que é mais essa questão do beabá, assim, eu não estou entendendo muito bem, eu gosto do movimento, mas sinto falta dos conceitos mais claros, que tem uns vídeos que podem ajudá-lo a entender e a gente indica, ou gravar alguns novos mais pontuais sobre isso. Formatos. Aí a gente chegou nessa questão, uma vez por semana estava rolando, essas entregas, apesar de ninguém ter falado assim, efetivamente, vamos manter uma vez por semana, todos falaram que se perderam aí com muita coisa e não conseguiu acompanhar direito. E aí na pesquisa apareceu assim uma coisa mais quinzenal e uma coisa um pouco mais distante para as pessoas se organizarem. Foi aí então que entrou a Rita aí, esse processo. Eu vejo que todo mundo meio que está incomodado com essa questão de não conseguir acompanhar. Concordam? Sim. E que quer, e assim, agora a pessoa fala assim, eu preciso estar lá quando está acontecendo no momento, só e depois ter acesso ao conteúdo também não é muito suficiente, não. É isso? Eu acho que a interação é o mais interessante. Sinto falta disso. De só absorver e não conseguir interagir nem sempre, mas eu sei que cada um tem o seu horário, cada um tem o seu tempo. Tá. Aí que eu estava entrando com as co-mentorias, porque a mentoria, né, a gente até falou de ter um triber antigo sócio que pudesse fazer uma, duas sessões de orientação. Eu conversei, por exemplo, com a Janaína lá do Sul uma vez, não diretamente como mentoria, mas esclarecendo. Então, assim, se a Rita levantasse a mão, perdi 2 semanas ou 3 meses, preciso de uma ajuda, seja de conversar com alguém, né, sentir como é que tá, eu acho que não precisaria ser uma mentoria, mas pode ser uma comentoria. Você pode levantar a mão e qualquer pessoa dos antigos tribers ou dos novos que estão acompanhando tudo, se for um tema específico, se for uma dúvida, qualquer que seja ela, poderia levantar a mão e alguém se propor a conversar e a trazer mais, né? Então, estabelecer essas conexões 1 a 1 ou 2 a 2 dentro do tribe mesmo. Então, isso não são só sessões formais, mas seriam conversas para ir conectando as pessoas em rede e, como a Marília está colocando, se ela tem essa necessidade, se bate com a da Rita, né, alguém sócio pode ajudar ou vocês podem fazer entre vocês duas algumas conversas de compartilhar isso, né? A sensação de não estar acompanhando ou de precisar de mais ajuda, esclarecer sobre temas, conteúdos, como a Lina falou. Então, aí puxar uma sessão, a gente não está entendendo muito isso, queria discutir um pouco, conversar sobre um tema, né? Empreendedorismo em rede. Então, a gente pode fazer uma conversa, como a Carol estava colocando. Não precisa ser um tema em que alguém é especialista, mas uma pergunta que está batendo em alguém, e aí levantar uma sessão, quero conversar sobre isso. Quem tiver afim, bora fazer.
Então, isso dá mais autogestão. A gente não fica esperando na data que a gente não pode alguém chamar um tema que a gente não consegue acompanhar. Mas são, não sei se proposta, mas eu queria juntar isso no que a Lina estava propondo, assim, se pode ou não ser um encaminhamento. Eu já gostaria de fazer um painel, a gente já começa a deixar votando, que é uma coisa que as pessoas falaram muito nas respostas das pessoas terem a liberdade de se encontrarem com quem quer. E aí a gente já subir ainda essa semana essa votação desses quero saber mais, e aí e as pessoas escolherem seus dias locais. Eu entendo que às vezes precisa mesmo de um para tocar, porque as pessoas às vezes ficam esperando e não vão lá, não é todo mundo, está na questão do respeito do tempo de cada um, né? Que a pessoa precisa desse estímulo, senão ela não às vezes até por timidez, não vai. Aí eu vou lá chamar. É verdade. Eu sou uma que eu fiz uso da planilha. Eu vi alguns assuntos de interesse, algumas pessoas estavam precisando de alguma coisa, ou então que eu achava que eu poderia colaborar e chamei no particular e conversei um pouquinho, né? Mas eu não sei se as pessoas fazem uso, né, disso. E isso foi mais no começo também. E aí eu acabei estabelecendo algumas conexões que continuaram. Mas não fiz isso com todos, né? Mas achei a planilha, por exemplo, super útil para mim. Isso é muito legal. Eu me lembro que a Shelly uma vez fez um desafio pra gente. A gente tinha que gravar um vídeo, assim, e amanhã, aquelas coisas das 48 horas. E entra muito daquilo que o Fábio fala de ter alguns desafios, né? Porque senão as pessoas, nem todos, né? Às vezes a gente precisa desse estímulo, né? De dar uma sacudida. Eu acho que esse seria um bom. Essa semana você tem, sabe, uma semana para agendar, para escolher e já organizar esse encontro. Querendo ou não, a gente ainda tem uma questão do impulso muito forte na gente. E aí vai, e aí sai. Então, de repente, a gente também pegar um pouco por essa linha, né, Lina? Vamos pensar em alguns desafios aí e botar o pessoal para isso mesmo. a turma. Aquele desafio do que vocês fizeram no centro quando o prédio, né, teve aquele problema do prédio que pegou fogo. E eu não pude participar, eu lembro, mas eu quis participar, eu não pude. Mas talvez alguns desafios assim mesmo, de botar a mão na massa, né? Pelo amor de Deus, aquilo foi uma tortura. Eu nunca fiquei tão desesperada na minha vida que nem naquele dia. Eu não participei, não sei a dinâmica, mas colocar um desafio eu achei interessante. Sim, tá mais simples, porque aquele ali é traumatizante. Não, foi ótimo, sem dúvida nenhuma, foi ótimo. Mas, por exemplo, eu fui lá, e isso aparece aqui na resposta dos tribes. Gostaríamos de conhecer outras redes maiores, para entender, né? Para ver outra rede perto. E eu fui lá muito a fim de conhecer as outras redes. Aí, quando chegou lá, não tinha tempo para conhecer, porque estava todo mundo correndo, assim, vamos fazer. Ao final, ficou lindo, foi ótimo, assim. Você se desafiar, conseguir tirar do papel e resolver os problemas, foi maravilhoso. Eu ia de novo. Mas eu queria conhecer as outras redes. Estava escrito lá, né, que ia ter gente de várias redes para entender o que você faz. Então, hoje eu gostaria que tivesse uma outra proposta de conhecer outras redes para poder ir lá. E tem participantes falando a mesma coisa, que gostaria de conhecer. E eu acho que esse seria uma outra proposta para os próximos meses, marcar um encontro de redes para as pessoas fazer perguntas e entender como é que vocês fazem para ficar juntos, sabe? Como é que vocês organizam para ajudar? E esses desafios menores, assim, de você, como você falou, da planilha, o aprender, hoje você vai propor alguma coisa, porque isso é uma coisa que a pessoa faz onde ela estiver, tipo a Rita mesmo, né? Olha, o Fábio Bui agora acho que veio de Copialma. Agora é possível ter vê-lo. Cheguei, gente. Tava no trânsito. Então pode começar aí nas propostas também. Você conseguiu ouvir a gente, né? Em partes consegui.
Não, então, eu acho que eu compactuo da mesma opinião que a maioria falou. Eu acho que eu criei uma expectativa e aí no começo todo mundo fica empolgado, animado, aí não consegui acompanhar todos os Zooms, aí começou a aparecer algumas coisas no meu dia a dia que acabou atrapalhando também com relação ao horário, e aí por não se tratar de dias fixos, dias certos, não coincidia com a minha agenda e acabei me atrapalhando e perdendo um pouco o foco. Mas eu criei uma expectativa de aprender bastante, só que acabei, por não conseguir acompanhar, perdendo um pouco a empolgação. E aí achei essa oportunidade de a gente falar, de a gente se colocar importante para retomar o movimento, né? Então, estou nessa expectativa aí de ver o que as pessoas estão trazendo de ideias e de sugestões para a gente retomar esse projeto que eu achei bem interessante. Acho que é isso. Ah, então, você chegou na hora certa, estamos aqui. Eu achei que eu não ia conseguir chegar a tempo de falar alguma coisa, mas até que deu. Lógico que deu. Nós falamos sobre organização dos vídeos, tá? E que é algo que os tribers responderam, né? Que se achar nesses vídeos, nesses conteúdos, e organizar isso até da temporada passada e agora, de repente montar um canal, elaborar, identificar alguns vídeos que explicam conceitos básicos, que redes, de leis sistêmicas e outros conceitos que já foram apresentados, indicar onde está, ou gravar alguns explicando esses conceitos, workshops com temas específicos dos interesses de cada um, de propor e as pessoas voltarem para participar. E a gente estava agora nessa questão dos formatos, dos conteúdos entregues uma vez por semana, ou agora abrir para ser mais espaçado, essa questão de votar e a pessoa ter liberdade de ir para aquele que interessa. E aí você chegou nessa parte que estava comentando, né, dos desafios, organizar alguns desafios, que o pessoal tem uma característica dos participantes dessa edição, que eles querem muito essa questão de como colocar a mão na massa. Acho Então, bem nesse momento. E uma das propostas do pessoal que também respondeu aqui, esse formulário está em conhecer outras redes. Né? É muito forte essa ideia de conexão, a valorização de conhecer pessoas. E aí a Marília estava comentando, né, daquele evento que foi feito no centro da cidade, e aí eu estava falando para ela que eu fui lá para conhecer rede e na realidade nós fizemos uma festa junina que foi super legal, mas eu não conhecia o pessoal das outras redes. Que eu era uma que gostaria de encontrar com o pessoal das outras redes para perguntar como vocês fazem, vocês não brigam, como é que vocês se organizam, como é que vocês, né, ganham dinheiro. E não deu tempo para isso naquela experiência. Eu estava ali me divertindo contando isso para ela. Então, mas de verdade, Elina, até nesse sentido, eu acho que assim, de novo cair no quem propõe o desafio, né? O do Centro da Cidade, o Max convidou 2 pessoas, todas lá que se empenharam em trazer conhecimento, tecnologia, né? Até propor, desenhar todo aquele processo para fazer. Conhecer redes, a gente também, assim, cada um dos tribers, eu acho que está em algumas redes, né? Mas dá para trazer isso para dentro. Não inviabilizando isso, mas o que a gente estava conversando, como é que a gente empreende um pouco isso, né? A gente mesmo se lançar aos desafios e poder juntar 3, 4 pessoas, né, de dentro ou de fora do The Tribe para empreender uma parte desse nó da rede, né? Então, se eu tenho interesse, sei lá, em aprender com comunidades na periferia, eu levanto a mão, falo, estou indo para tal lugar ou conversar com tal gente ou aprender como é que o pessoal faz na quebrada aqui em São Miguel Paulista ou no Jardim Anjos. Alguém mais está afim de engajar nisso? Se tiver, bora fazer, né? E ver como aprender com isso e trazer esse conteúdo. Então, o Max tem falado, e a gente tem conversado um pouco, que empreender o The Tribe é um pouco isso também.
A gente pode usar a marca ou a tecnologia do The Tribe para fazer outras ações, né? Um pouco isso que você está falando. Ou juntar tribers para fortalecer esse lado da comunidade. Então, né, mesmo a Rita, que está mais distante, pode, como a Elô falou, propõe alguma ação no Rio, bora lá fazer no Rio. E a gente faz junto, se conhece, né? Não só no shopping conversando, mas até numa ação concreta que alguém precise de uma força e quem puder à distância, quem não puder, né, a gente chama até mais gente que a gente conhece no Rio, Tribers do Nova Educação, e pode ir juntando e conhecendo. Então, acho que tem essas formas de a gente se desafiar, né, propor um desafio menor para juntar gente, ou um desafio até que precise de uma ajuda e fazer tipo o Oasis, né, que o pessoal do Elos faz, do Guerreiros Sem Armas. Propõe um tema, um final de semana, algum dia e bora fazer o mão na massa. Então, são coisas que isso não é o pacote do The Tribe, mas são ações que os Tribers podem desenvolver dentro daquilo que já estão fazendo ou das buscas que estão procurando, né? Só como ideias em cima disso que a Lina estava falando. Pode ser uma coisa vinda de fora, oportunidades, e a gente jogar como desafio, ou a gente mesmo criar os próprios desafios e oportunidades. De estar junto, de empreender junto. E aí, Buiá, vamos aproveitar que você chegou aí agora está de corpo e alma também para agregar. Sumiu de novo? Não, tô aqui. Eu tava sem áudio. Então, o que eu gostaria disso tudo é realmente conseguir, aí da minha parte, conseguir acompanhar mais, que às vezes na correria eu não consigo acompanhar, então talvez essa proposta de ser mais espaçado ajude um pouco a criar uma rotina um pouco mais organizada. E, sei lá, temas, acho que propor temas e de repente deixar um pouco aberto para as pessoas opinarem, de repente sugerirem alguns temas, seria legal. Porque muitos temas, principalmente no começo, eu achei bem interessante e me identifiquei bastante. Depois tiveram outros temas que eu não me identifiquei tanto e aí acaba se perdendo um pouco, né? E eu mesmo ficava ansioso para acompanhar os temas muito interessantes. De repente começou a vir temas que já não me identificava tanto e aí depois eu acabei perdendo um pouco a mão e deixei de acompanhar um pouco mais e aí juntou com o dia a dia. Então, se tiver essa possibilidade de ter um pouco mais de espaçamento no tempo entre um tema e outro e puder também a gente colaborar, né? Sugerindo, enfim, participando. Eu senti que a minha ideia do The Tribe achei que fosse ser uma coisa mais colaborativa. Eu acabei sentindo um pouco uma coisa mais mentoria, assim, de um formato mais de mentoria, que também é interessante. Mas quando eu entrei, eu não sabia o que eu podia agregar. E aí me deram várias sugestões e até nesse meio tempo eu criei um projeto meu e tudo mais, assim, com ideias, com coisas que eu fui ouvindo ao longo do tempo. Só que depois eu acabei sentindo que foi se perdendo um pouco. E aí acabou que eu perdi a... Vamos lá, Fábio, joga na roda, queremos ver. Opa, Claro, com certeza. E aí tô ansioso para retomar e ver aí o que o The Tribe tem ainda mais para oferecer. É isso aí, a ideia não somos só nós, não. Vocês também, tendo conteúdos aí, tendo temas, nossa, para quem interessa, ótimo, para quem não interessa, também. Exato. A pessoa aproveita para tirar uma folga, mas para a gente interessa sim, pode apresentar, pode sugerir, e a gente faz aí a agenda, encaixa na agenda e vamos que vamos. Legal. Muito legal. Então tá bom, é isso aí. Eu tô vendo vários desafios que depois dessa reunião a gente já pode montar, né? Opa!
para as pessoas co-criarem os próximos meses aí nesse sentido. Acho que isso é bem forte, não falo de todos vocês, Legal. dos temas versus as pessoas se unirem naquilo que interessa. E, salvo engano, parece que é isso que vai ajudar a criar, co-criar essa experiência do The Tribe mesmo, de se experimentar, né? E mais alguma coisa? Faltou? Quero temas, formatos, reunir os conteúdos. Deu para falar um pouquinho de cada coisa, né, Lina? Agora a gente continua alinhando pelo WhatsApp, vamos ver aí, fazer a programação, mostrar para o pessoal para ver as sugestões que entram, as ideias aí, vamos fazer todo mundo junto, não é? Luciana sumiu. Luciana? Oi. Pera. Não, eu acho que é isso também. Acho que foi legal, assim. Deu pra sentir um pouco a vibe do pessoal. A gente tinha que tentar pensar em alguma coisa que nem o Fábio falou, né? Uma coisa que traga de volta as pessoas que se perderam, talvez, no meio do processo. Eu não sei, eu estou sentindo também que, como vai rolar agora o festival, nesse fim de semana, eu estou sentindo que eles estão muito focados nisso também, né? As pessoas. Boa, vai ser uma boa oportunidade de muita gente se encontrar, né? E daí, eu não sei se vai, assim, eu não vou conseguir ir, mas se alguém conseguisse ir para, de repente, trocar uma ideia com eles lá, falar. Então, Elô, de repente, fazer esse meio de campo por lá, eu acho que pode ser legal também, porque vai ser um ponto de encontro que acho que vai ter bastante gente lá participando, né? E eu nem consegui, porque no final de semana aqui teve a festa da Alice, eu fiquei numa loucura de preparar a festa infantil, rolando brigadeiro. Não enrolei os brigadeiros, mentira, comprei. Mas algo assim do gênero, né? Tive que arrumar. Eu não olhei, porque vai ter o meu encontro que eu deixei lá pro pessoal. Eu nem vi quem respondeu e quem não respondeu, mas eu vou ver isso amanhã. Quantas pessoas responderam sobre encontro presencial, para a gente ver também. Eu não sei se mexe alguma coisa com o que a gente está conversando ou não, esse encontro, né? Mas, bom, acho que é isso. Deixa eu aproveitar essa fala da Lu. Eu acho que a gente precisa de um encontro sobre essa questão das pessoas se perdoarem de tanto achar que não conseguiram acompanhar. Porque todo mundo tá assim, eu não consegui tudo que eu queria. E essa cobrança também não é legal. Porque a gente tá, muitos aí falaram em transição, e não consegue fazer mudanças da noite pro dia. Nem a evolução é assim, né? A evolução é uma coisa meio passinho para frente, dois para trás, e exige uma questão de tempo. E eu acho que isso tá pegando muito. A hora que você vai pro questionário, agora ouvindo vocês falarem, todo mundo aí tá meio fazendo uma meia-culpa que eu acho que precisa ser trabalhada. Muita cobrança, né? Sem cobrança. Vamos aposentar. Aposentar esse cobrador dos dois lados. É isso aí. Ô, Lina, eu acho que isso vale um desafio. Assim, tipo, lançar um vídeo falando assim: se você se cobra porque você não consegue participar dos encontros do Zoom, mande o seu vídeo aqui pra gente contando o seu drama. Como você está se sentindo? Abra o seu coraçãozinho pra gente. Boa, vai ser o primeiro desafio, viu, Guiá? É verdade, gente, é verdade. Porque, assim, os sócios estão precisando de se perdoar, assim, acha que também, não fizemos, não isso, não aquilo.
E não é nada disso, tá tudo bem, tá todo mundo no seu tempo. E experimentos são isso, acho que a grande riqueza que eu vejo assim no projeto do The Tribe, que eu entraria de novo em todas as propostas, é que a gente tem um momento para fazer, para se testar e muita coisa. E precisa de tempo para processar. E a gente está muito imediatista, não é no outro dia, no outro encontro, a gente não vai sair outra pessoa do processo, mas a gente vai sair mexido em várias coisas e a gente tem que estar no The Tribe no momento que dá. Não deu os 2 primeiros meses, eu tô agora. Vou sumir de novo, não tem problema, mas o pouco que você ficar, ou muito, tem que ter essa consciência de que não é mais a mesma pessoa, já é alguma coisa transformada e se permitir. E eu senti muito isso, de que as pessoas estão precisando se perdoar assim e entender que está tudo bem, que é tudo um movimento mesmo. Que talvez seja esse aí o meu desafio. Porque eu falo isso para mim todo dia. Todo dia. Ainda mais com relatório de qualificação para entregar. Eu tô assim, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu acho que tá precisando, até para falar das pessoas que nunca apareceram, né? Que tá tudo certo, que ela pode a qualquer momento começar também. Toda essa jornada, e como diz aí o nosso amigo Zé Luiz, assim, na hora que organizar esses vídeos, ela tem ainda tempo de ir lá fazer a jornada dela com os vídeos e no decorrer. Mais alguém aí? Não, é isso. Vamos organizar agora pelo WhatsApp. Em relação aos vídeos, eu me disponibilizo a fazer isso, a organizar esse conteúdo, né? Criar o canal bonitinho lá com a marca, enfim, subir esses vídeos lá, criar talvez uma vinheta, até uma coisa assim, para deixar tudo bem organizado. E a gente divulga para o pessoal, né? Fica tipo um Netflix, um Trimeflix, para o pessoal acompanhar. Acho que é isso. Trideflix é bom, hein? Trimeflix. Exatamente. Quem mais? O Fábio Cunha veio e que tal agora também participar do encerramento? Pro vídeo de novo. Achei legal as ideias, assim. Achei. Foi bom o papo, assim, pra gente cada um saber como que pode melhor aí. Já tem também um plano, um projeto aí, alguma coisa aí que você queira contribuir? Ainda não. Vou pensar. Isso, ao longo do caminho aí, da trajetória, se te surgir algo, vamos que vamos, tá bom, Fábio? Nem que seja os temas reflexivos só, de um papo sobre, vamos falar sobre, e aí a gente, quem pode, a gente agenda, marca ao vivo ou pelo Zoom, que todo mundo possa fazer aí alguma coisa que interessa, ok? Beleza. E a Marília quer dar um tchau, agregar mais alguma coisa? Gente, é isso. Eu tô pensando também em algumas coisas que eu possa compartilhar. Eu acho que eu ainda também tenho muito que aprender a como compartilhar. É algo que eu tô tentando aprender, e porque eu quero muito passar coisas adiante, mas ainda tenho uma insegurança muito grande dentro de mim. E talvez até pode ser um tema aí de vamos conversar sobre isso. Porque para mim é muito fácil absorver, mas passar adiante é um pouco complicado. E apesar de eu ser, igual eu falei, gostar muito de trabalhar muito em grupo, é algo que eu tô aqui aprendendo sobre mim mesma. Mas é isso, tô dentro, sempre que eu posso eu tô participando, vou estar com vocês no sábado e tô feliz, no geral, assim, acho que é isso. Que legal. Eu sei, também
Sinto acolhida com esse, sinto muita insegurança dentro de mim, viu, Marília? Não está sozinha. Bom. Rita, Não, eu acho que é isso, né? Um eterno recomeço. E tô... Eu adorei a sua fala ali, né? Do se perdoar, porque a gente se cobra muito, né? E me identifiquei muito com isso. E achei muito legal esse sentimento de a gente estar sempre reaprendendo e recomeçando, né? E tudo tem o seu tempo. Então, tô feliz de fazer parte da forma como tem sido possível para mim e animada, assim, para conseguir aproveitar mais, né? Assim, tem tanto recurso e é uma enxurrada de informação que eu fico um pouco perdida, mas quero aproveitar, assim, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, aproveitar essa oportunidade que eu acho que é de criar essas relações, porque hoje, pelo menos no momento que eu tô, tenho uma das poucas coisas que eu acho que eu já sei é que eu quero formar parcerias para os projetos futuros, né? E eu acho que não sei ainda nem o que é exatamente, mas o que eu sei é que eu não quero fazer sozinha. Então, eu acho que eu tenho que aproveitar um pouco mais e até, assim, eu vejo que as iniciativas que vocês deram ideia, muitas delas, elas já poderiam estar acontecendo porque justamente e já existe até o espaço para elas acontecerem, né? Então, acho que um pontapézinho assim já pode fazer uma super diferença. Então, acho que é isso. ai, muito lindo o que você disse agora. Quem faltou aí? Zé, Lô? Não, é isso também, é isso aí. Vamos organizando agora, né, e para a parte prática. Eu acho que foi muito legal esse encontro, foi muito legal esses inputs de todo mundo, né? E agora a gente tem que fazer né, botar em prática, né, tudo que foi dito aqui e ver como serão os próximos encontros, os próximos passos, se a gente consegue chamar mais gente, se o pessoal vai se empolgar ou se não vai se empolgar, né, não sei. E a gente vai tocando. É isso. Obrigado aí, gente, por tudo, viu? Eu vou ter que ir embora que minha carona chegou aqui, mas é isso aí, vamos falando. Ok. Marília, você deu tchau pra gente? Eu dei. Ah, é verdade. Eu anotei que Eu vou até aparecer aqui, ó, para dar um tchau. Que eu tava fora, agora eu tô no quarto. Oi. Oi, tchau. tchau. Gente, muito obrigada. Eu vou subir lá para o pessoal ver e vou pedir mais sugestões, tá? E chamar o pessoal dos sócios para a gente dar uma organizada nisso. E essa semana a gente já começa a colocar esses insights para rodar, com certeza. E vamos aí criar esses desafios para que possamos crescer junto. A Elô veio, acho que ela veio para dar tchau. Né, Elô? Tá bom? E Tchau, muito gente. Boa noite. Obrigada por terem vindo. E vamos que vamos, mão na massa, né? Vamos botar essa máquina aí, botar um óleozinho, um azeitezinho na engrenagem. Vamos que vamos. Aí. Então tá. Muito obrigada e boa semana para todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.